Bom dia. Jeremias capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor: faze umas prisões e julgos, e pô-los-ás sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes dará uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Deus, ele chama aqui Nabucodonosor de meu servo. Então Nabucodonosor é chamado servo de Deus, não porque fosse justo, mas porque Deus o usaria com o seu exército para castigar muitas nações, inclusive Judá, nação de Deus, pelos seus pecados. Deus, no entanto, também abateria Babilônia no tempo por ele determinado. Versículo 8. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste esta nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Então os falsos profetas estavam predizendo o sucesso de uma rebelião contra o inimigo e incitando o povo a livrar-se do jugo da Babilônia. Então Jeremias, por outro lado, orientou o povo a não os ouvir e profetizou que Babilônia dominaria Judá e as nações em redor. Então, é da vontade de Deus. Foi Deus que levantou Nabucodonosor, não por ele ser um homem justo, mas para ele fazer a vontade de Deus, porque a própria Judá estava pecando, estava levando o povo a pecar, e o Senhor usou o profeta Jeremias para advertir este povo que quem se levantasse
contra o rei da Babilônia, estaria pecando contra o próprio Deus, que estaria com pecado de rebelião. Isso acontece nos dias atuais, né? O Senhor Deus nos diz que devemos orar pelos nossos governadores, pelos nossos administradores, pelos governantes do nosso país. E o povo se rebela contra quem está no poder, na autoridade. E Deus não se agrada disso. Deus pede para que nós, cristãos, estejamos juntos orando pela nação. E não estamos vendo isso. Muitos cristãos estão se rebelando, estão vendo a mentira de Satanás na boca de um partido, de uma pessoa que professa comunismo, que fala mentira. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. E quem fala mentira é filho do diabo. Então nós vemos aí um espírito de rebelião muito grande nos dias atuais. E Deus, ele tem falado incessantemente: arrependei-vos, voltai-vos para mim, que eu vos aliviarei, que eu estarei com vocês, que eu perdoarei os seus pecados. E nós vemos o exemplo, não é, a nossa primeira dama. Ela está orando, ela está na presença do Senhor, ela é uma serva do Senhor, clamando pela nação, nos dando muito incentivo, muita força. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, levantar um clamor pelo Brasil, levantar um clamor para que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo mal, todo comunismo, tudo aquilo que não professa, que não vem da boca dele, que sejam lançados no lago de enxofre, que o sangue de Jesus cubra nossa nação, que nós estejamos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Pessoas que se professam cristão, que estão a favor do aborto, que estão a favor do comunismo, que estão a favor dos atos pecaminosos. Então, isso não pode se dizer que serve a Jesus Cristo. Estão todos indo pelo caminho que desagrada a Deus, da palavra do Senhor. Estão cegos, estão surdos, estão mudos. Então devemos orar a Deus e pedir misericórdia ao Senhor para que abra os olhos dessas pessoas, para que elas possam se voltar para a palavra do Senhor, para ler, para estudar, para compreender a palavra do Senhor e não ficar na mão de falsos profetas. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir a família. Que o Senhor possa abrir os ouvidos da pessoa para ouvir, para que a palavra do Senhor caia no coração fértil e venha produzir frutos. Versículo 10. Porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis.
Porque morrerias tu, o teu povo, à espada, e à fome, e de peste, como o Senhor disse, da gente que não servir o rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo esse povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis. Porque se tomaria essa cidade um deserto? Porém, se são profetas e se há palavra do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. À Babilônia serão levados e ali ficarão até ao dia em que visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Jeremias aconselha submissão ao rei da Babilônia. O conselho profético de Jeremias para Judá foi o de submissão ao domínio da Babilônia e de não resistir à vontade de Deus para a nação. Se, porém, o povo se rebelasse e lutasse contra a Babilônia, Jeremias advertiu do grande sofrimento e derrota que enfrentariam. Os falsos profetas estavam predizendo o sucesso de uma rebelião contra o inimigo e incitando o povo a livrar-se do jugo da Babilônia. Jeremias, por outro lado, orientou o povo a não os servir, não os ouvir, e profetizou que Babilônia dominaria Judá e as nações em redor. Então, alguns objetos do templo foram levados para a Babilônia no ano 605 a.C. Então, nós devemos observar com os erros do passado, para não praticarmos os mesmos erros no presente. Precisamos compreender a Bíblia, estudar a Bíblia. O povo, eles estão em um governo justo. O povo deve alegrar seu coração. Quando um justo governa, alegra o coração do povo e o coração de Deus. Em Provérbios 29, versículo 2 diz: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Estamos aí à beira de uma eleição, e é isso que o Senhor tem falado ao meu coração. E o Senhor te adverte hoje.
Cuidado, observe quem é justo e quem é ímpio. E não se rebele contra a palavra do Senhor, porque você estará se rebelando contra o próprio Deus. Bom dia a todos. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, contemple na Bíblia e seja uma pessoa sábia e alegra o íntimo do coração de Deus.